Meu nome é Pamela Araújo Arruda e eu cresci num lar com uma família tradicional, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos juntos. Aos meus 13 anos, meus pais me mudaram de escola e nessa nova escola eu tive contato com novas amizades e novos hábitos. Eu comecei a ir para festas, para baladas, comecei a beber, tive a curiosidade de conhecer as drogas. E aí foi onde eu experimentei a maconha, o lança-perfume, quando ia para raves, para festas eletrônicas. Eu vivi dos meus 15 aos meus 19 anos com vícios. Então, com isso veio as mentiras. E aí eu comecei a mentir para os meus pais, falava que ia dormir na casa de amigas, mas eu saía para as baladas, para festas. Então, veio a mentira, né? E aí era onde eu tinha que inventar 1001 mentiras para os meus pais acreditarem e deixarem eu dormir fora de casa. E aí, quando os meus pais começaram a desconfiar de que eu estava mentindo, então eles começaram a ligar para as mães das minhas amigas para saber se de fato eu estava lá. E teve um dia também que eu menti, falei que estaria jantando com uma amiga, mas eu estava no bar bebendo. Eu achava que eles estavam tirando a minha liberdade, eu achava que eles estavam me prendendo, como se eles quisessem com que eu perdesse a minha juventude, porque eu entendia que a juventude era isso. Você tem que curtir mesmo, você tem que aproveitar a vida, porque depois você envelhece, você não vai e você vai se arrepender de não ter curtido, que agora é o momento. Então eu achava isso. Então eu comecei a mentir mais ainda, comecei a fazer coisas piores, né? Então eu me afundava cada vez mais nas drogas. Então isso foi piorando cada vez mais, porque dentro de casa já não tinha paz, eram brigas, né? Eu trazia muito desgosto para eles. E aí vivendo tudo isso, né, minha mãe foi lutar por mim no altar. Então eles começaram a me dar o silêncio. E aí foi onde eu fui refletindo, o que eu estava fazendo da minha vida? Eu procurei muito em todos os lugares preencher aquele vazio, só que eu não encontrava, não conseguia achar nada que preenchesse. E aí aos meus 18 anos eu fui diagnosticada com depressão, né, decorrente a tudo isso. Até cheguei a ser levada no psiquiatra. E aí na primeira consulta que eu tive, pelos meus sintomas, que tudo isso foi desenvolvendo cada vez mais em mim. Teve uma época que eu não tive vontade de comer, teve época que eu não tinha vontade de sair, ficava só dentro de casa. Então eu cheguei a emagrecer, eu emagreci bastante. Naquela mesma consulta o médico já tinha me passado até medicação, né, que eu teria que tomar. Tudo isso por conta da vida que eu estava levando. E aí procurei ajuda na Igreja Universal. O que o homem de Deus falou no altar, né, chamou muito a minha atenção. Que foi que se eu não recebesse o Espírito Santo, ali eu teria um prazo de validade dentro da igreja, né? Ali se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguiria vencer. Eu iria voltar para aquilo que um dia eu vivi. Então isso chamou a minha atenção, né? E aí eu comecei a vir nas reuniões, aí eu comecei a vir às quartas, voltei a vir aos domingos, aí eu já estava vindo sozinha, porque antes eu não vinha assim pra igreja sozinha, né? Eu sempre tinha que ter alguma companhia para mim vir. E só que ali eu estava decidida, porque eu já não aguentava mais sofrer. Eu tive que ser radical, porque o mundo que eu vivia, ele era de ilusões. Mas era um mundo que chamava muito a minha atenção. E a partir do momento que eu comecei a vir às reuniões, eu entendi que eu tinha que abandonar tudo aquilo que eu vivia para de fato ter uma vida com Deus, para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz de verdade. Porque eu procurei em tudo. Eu procurei em relacionamentos, em drogas, bebidas, festas, amizades e não encontrei. Então, eu sabia que ali eu tinha que me lançar de fato de verdade para Deus, obedecer o que Ele mandava, né? O que Ele pedia para que eu fizesse, para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz. E então não foi fácil. E eu tive que deixar tudo para trás, amizades, abandonar os vícios. E aí foi quando eu decidi, me batizei de fato nas águas. Então ali eu enterrei a velha criatura, deixei tudo para trás. Pela situação que eu vivia, eu
deixei criar uma mágoa muito grande em relação ao meu pai, né? Então eu era revoltada com a situação da época, quando ele me batia, que ali era pro meu bem, né? Mas eu não entendia isso. E então eu tinha muita raiva do meu pai. E durante esse período de busca do Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que não só abandonar os velhos costumes, mas mudar de dentro para fora. Então foi quando eu cheguei ao meu pai nesse período e fui pedir perdão para ele. Foi quando eu procurei o meu pai para pedir perdão por todo o sentimento que eu tinha dentro de mim, de raiva, de mágoa. E ali eu tive um encontro com Deus, porque ali eu obedeci de fato o que Deus tinha me mostrado que ainda faltava eu entregar para Ele no altar, para que Ele viesse morar dentro de mim. Porque Ele não viria morar dentro de mim se eu ainda estivesse suja por dentro. Então eu me limpei, deixei tudo para trás mesmo, os maus sentimentos, a mágoa, o ódio, a raiva, tudo. Deixei tudo para trás. E dali em diante, foi quando eu fui para uma reunião e eu me entreguei com toda a minha força para Deus. Falei, meu Deus, eu fiz tudo que o Senhor pediu, tudo que o Senhor me orientou, eu deixei para trás. Então, ou o Senhor desce aqui agora, vem morar dentro de mim, ou então não sei o que pode acontecer comigo. E eu não quero mais voltar para aquela vida que eu tinha. E aí foi onde ele veio. E nossa, naquele momento eu senti uma paz, uma felicidade tão grande. Tudo que eu procurava no mundo, eu nunca tinha encontrado. E ali eu encontrei. E dali em diante, eu sabia que independente do que fosse acontecer comigo, eu iria vencer. Eu iria conseguir resistir ao mal. Eu iria conseguir ali ser feliz de verdade, né? Foi onde eu tive a minha paz que eu nunca tinha sentido. Eu falei, meu Deus, eu procurei tanto, tanto. Em baladas, em festas, em relacionamentos. E eu não tinha encontrado. E ali eu encontrei. Então, dali em diante, tudo mudou na minha vida. Foi uma alegria infinitamente superior. De tudo que eu tinha provado no mundo, nenhum prazer das drogas, de relacionamento, de amizades, de festas, de baladas, nenhum prazer se comparava com aquela felicidade. Então, assim, foi onde eu me encontrei mesmo, de fato, de verdade. É possível ser jovem e ser feliz, levando uma vida com Deus. Então, hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu faço parte de um grupo da igreja, onde eu conheci novas amizades. Ali, de fato, eu conheci pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo objetivo, né? Então, eu saio como uma pessoa normal, a gente sai pra comer, a gente sai pra dar risada, tem os momentos de descontração e vivo a minha vida feliz da vida. Eu não preciso das drogas, das baladas, das festas para ser feliz, porque com Deus Ele me proporciona 1000 vezes mais. Então eu não preciso daquilo para me sentir feliz.